Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o discriminante de uma função de segundo grau e como construir os seus respectivos gráficos. Vamos lá? Aqui a ideia é descobrir a quantidade de raízes reais. Então, a quantidade de raízes reais de uma função quadrática, ela depende do valor obtido para o radicando, que é o famoso delta, né? Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso é chamado de discriminante, tá certo? E aqui a ideia é pegar a equação de Bhaskara e aonde tinha b quadrado menos 4ac, eu vou chamar isso de delta, porque a raiz quadrada ela tem algumas peculiaridades lá na questão das raízes reais, né? Então a gente tem que descrever aí quando o delta vai ser positivo, ou ele vai ser zero, ou vai ser negativo. Então a ideia é o seguinte: quando o delta for positivo, ele vai ter duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Quando delta for igual a zero, aí eu vou ter duas raízes reais e iguais, também chamada raiz dupla. Quando o delta for negativo, aí não há raiz real. Então a gente vai ver isso daqui e vai ver o que isso implica lá no gráfico, tá certo? Então determine aí se existirem os zeros das funções abaixo. Começando aí pelo exercício A, eu sei que a minha função é x² menos 2x mais 1, a é igual a 1, b é igual a menos 2 e c é igual a 1. Então eu vou analisar basicamente o delta, que é b² menos 4ac. Então ficaria assim: b² é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta aqui está dando 4 menos 4, delta igual a zero. O que isso significa, o delta ser igual a zero? É que ele vai ter duas raízes iguais. E o que implica isso? É que eu vou ter o x vai ser menos b, no caso, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes a. Ou seja, eu vou ter uma raiz, 2 dividido por 2, que é igual a 1, que ela tem o mesmo valor. Por isso que a gente fala que é duas raízes reais e iguais. Então, tanto x1 quanto x2 está sendo igual a 1, possuindo o mesmo resultado. Então, quando o delta for igual a zero, eu tenho aí uma raiz real e igualitária, tá? As duas raízes, x1 e x2. Beleza. Letra B. Eu sei que o meu A vai ser 1, o meu B vai ser menos 1 e o meu C vai ser igual a menos 2. Então, como que ficaria o delta aqui? b² menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes menos 2 vai dar positivo aí, 8. Ou seja, a minha raiz é igual a 9, positiva. Então, eu sei que eu vou ter dois valores aí para x. Então, eu tenho que vai ser menos b, menos b, né? Mais ou menos raiz quadrada de 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, x' vai ser 1 mais raiz de 9, 3, dividido por 2. Ter 4 por 2 é igual a 2. E x duas linhas vai ter 1 menos 3 dividido por 2, ou seja, menos 2 por 2 é igual a menos 1. Então eu tenho essas duas raízes aí distintas e reais. Letra C.
eu tenho que A é igual a 2, B é 3 e C é igual a 4. Fazendo delta, eu tenho que B quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho que o delta vai ser 9 menos 4 vezes 4 dá 16, vezes 2 está dando 32. Então, só de observar aqui, eu sei que eu vou ter um valor negativo. Então, 9 menos 32 está dando igual a menos 23. Então, se o delta é negativo, eu não tenho como tirar a raiz quadrada de número negativo, como a gente já discutiu anteriormente. Então, eu não tenho raiz real, beleza? Bom, discutido a questão do delta, ser positivo, negativo ou igual a zero, o que a gente tem que discutir agora é como que é o gráfico e quais são os efeitos desses parâmetros A, B e C na parábola, tá bom? Como que isso vai ser representado? Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que analisar é o parâmetro A, e ele está relacionado com a concavidade. Se A for maior do que zero, a concavidade ela é voltada para cima. Alguns alunos até falam, é como se ele estivesse sorrindo. Como que seria isso? O gráfico ele seria desse formato, igual um sorriso, né? A boca dele aí para cima. Agora, se A for menor que zero, concavidade para baixo ou triste. Então ficaria assim o formato dele. O A está dizendo como que vai ser a posição aí da concavidade. Bom, o segundo parâmetro é o parâmetro B. O parâmetro B ele vai estar assim de forma implícita, tá? Como que ele vai estar aparecendo. Então, ele indica se a parábola intersecta o eixo Y crescendo ou decrescendo. Como assim, professor? Perceba, se B for maior que zero, intersecta o eixo Y crescendo da seguinte forma. Então, se B for maior que zero, ele intersecta o eixo Y como se ele estivesse crescendo. A ideia seria essa daqui, vamos pegar esse exemplo. Então, perceba, ele está intersectando o eixo Y, ele está o que? Crescendo. Perceba aqui como está o formato da curva. Do mesmo jeito aqui, ele pode ser concavidade voltada para baixo, mas ele está indo intersectar o eixo Y como se ele estivesse crescendo, beleza? Agora, se B for menor do que zero, aí é como se ele estivesse decrescendo. Olha aqui, ele está indo intersectar o eixo Y, e aí se você reparar, ele está vindo aqui, decrescendo, Da mesma forma aqui, como que ele está vindo intersectar o eixo Y? Decrescendo, Beleza? Tá, mas a gente poderia pensar assim, e se B for igual a zero? Então ele intersecta o eixo Y, só que de forma reta. Como assim? Eu tenho o meu eixo aí, e a ideia seria essa, ele está intersectando o eixo Y, mas é como se tivesse uma reta aqui, um ponto de uma reta. Ele não está fazendo aquela curvinha igual a gente viu anteriormente. Da mesma forma aqui, tá vendo? Ele intersecta reto. Beleza, então vimos os dois parâmetros. O terceiro parâmetro, ele é bem fácil de visualizar. Ele, na verdade, indica o ponto onde a parábola intersecta o eixo Y. Exatamente o valor, tá, gente? Então, se C for maior do que zero, ele está pegando aí o resultado do ponto que está intersectando. Por exemplo, essa aqui está batendo no ponto 3. Então, eu já sei que C é igual a 3. E se ele for positivo, beleza, ele está pegando o eixo Y aqui na parte positivo. Da mesma forma aqui, ele pode vir aqui. Nesse exemplo aqui, ele está pegando o ponto 2. Tá certo? Então, aqui C seria igual a 2 e ele está vindo desse jeito. Aí tem que analisar os outros parâmetros conjuntamente. Se C for menor que zero, por exemplo, aqui ele está pegando no ponto menos 2. Ponto menos 2, C seria menos 2. Ele pode vir desse jeito aqui. Ou também pode vir assim,
Ele pegou aqui ó, no ponto menos 3, C menos 3. Então, ele indica o ponto que está cortando aqui no eixo Y. A última coisinha que a gente tem que pensar é se C for igual a zero. E aí, se C for igual a zero, ele intersecta o eixo Y na origem. Ou simplesmente passa pela origem, igual aqui, ó, passou pela origem. Então, C é igual a zero. Da mesma forma, assim, passou pela origem. Então, C seria igual a zero. Beleza? Então, conseguimos ver aí os três parâmetros. Então, como que ficaria o gráfico da função do segundo grau? Então, ele depende diretamente do delta, tá? Então, o delta ele vai te dar três possibilidades aí. Então, se a raiz for maior do que zero, eu tenho duas raízes real. Então, como se eu tivesse esse exemplo aqui. Eu tenho ali, ó, batendo aqui no menos 2 e aqui 5,5 a outra raiz. Então, eu já consigo visualizar, ó, uma raiz vai ser menos 2, outra raiz vai ser 5,2. E o C está cortando o quê? No ponto menos 3. E a concavidade aqui, ó, que indica o valor de A, eu sei que A é maior do que zero. Então, só de olhar para o gráfico, eu já consigo entender esses três parâmetros, beleza? Da mesma forma, esse jeito aqui, eu posso ter duas raízes, está aproximadamente aqui menos 6 e a outra 2, batendo aí quase aqui no 4, que seria o ponto C, e a concavidade seria o quê? A menor do que zero. Beleza. Então eu posso ter a possibilidade também quando delta for igual a zero. Aí eu tenho duas raízes reais e iguais. Então percebam, ele está batendo aqui ó, no ponto 3. Então tanto x' quanto x duas linhas é igual a 3. Já consigo observar isso, que ele toca em um único ponto. Então eu já sei que delta vai ser igual a zero. Também sei que o C é igual a 2. E eu sei que A é maior do que zero, por causa da concavidade aí da parábola. Então, só de olhar eu já consigo ter essas três informações. Da mesma forma que para quando A for menor que zero. Ó. A menor do que zero, bateu aí no ponto 3. E aqui, ó, o C está sendo menos 3. Beleza. E quando não há raiz real, ou seja, quando delta for menor do que zero? Aí ele passa aqui ó, por cima do eixo X. Ele não toca no eixo X. Tá certo? Então eu sei que ele vem aqui descendo, passa aqui por cima. Então eu só consigo identificar, por exemplo, igual o C é igual a 5 e consigo identificar a questão do vértice que a gente vai falar depois. Posso também ter assim, ó, passando por baixo de X. Beleza? Mas ele não toca no eixo X, porque eu não vou ter raiz real. Beleza? Bom, o último tópico a ser dito são sobre as coordenadas do vértice da parábola. E aí aqui, quando A for maior do que zero, a parábola ela tem concavidade voltada para cima, ou seja, ela tem um ponto de mínimo. E quando A for menor que zero, eu tenho uma concavidade voltada para baixo, ou seja, eu tenho um ponto de máximo. E como que é dado essas coordenadas? Esse aqui é chamado de x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, e y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Eu tenho aqui dois gráficos característicos mostrando aqui o ponto do vértice, quando a é maior do que zero, e aqui eu tenho um ponto de mínimo. E aí na administração a gente pode usar esse ponto de mínimo como custo. Qual é o custo mínimo? Né? Ou também quando A for menor do que zero, e aí eu tenho um ponto de máximo, um ponto do vértice. Também posso usar na administração aí, quando o lucro for máximo, ou quando a receita for máxima, posso colocar nesse contexto, tá certo? Agora vamos ver alguns exercícios para poder fixar o conceito. Letra A, f de x é igual a x² menos 11x mais 30. Então, o meu A é igual a 1, o meu B é igual a menos 11 e o meu C é igual a 30. Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui vai ser o meu delta. E eu vou ter aí B² menos 4 vezes A vezes C. Então, 11 vezes 11 está dando 121. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 30, 120.
220. Então eu já chego que meu delta é igual a 1, ou seja, tem duas raízes reais e distintas. Vamos descobri-las. Então eu vou ter aí que x é igual a menos b menos 11, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. E aí eu vou ter uma raiz, que eu vou ficar com 11 mais raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2, ou seja, 12 por 2, uma raiz vai ser 6, e a outra raiz vai ser 11 menos 1 por 2, ser 10 sobre 2, igual a 5. Então eu tenho duas raízes aí, já vou aproveitar e vou calcular também o vértice. Então o x do vértice é menos b, que é menos 11, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então o x do vértice aí está dando 5,5. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou seja, menos delta, o valor de delta é 1. Então vai ficar menos 1, 4 sobre 4 vezes 1. Então vai ficar menos 0,25. Beleza? Então temos todas as informações reunidas aí. Vamos tentar traçar agora o nosso gráfico. Então aqui eu tenho o meu x e aqui o meu f de x ou meu y, tá certo? Vamos ver o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que analisar é a concavidade. E eu sei que minha concavidade vai ser boca para cima, por causa que o A é maior do que o zero. E ela vai estar no sentido decrescente aí, porque o meu B é um pouco menor que zero, e o meu C é igual a 30. Então ele vai cortar aqui no eixo Y igual a 30. Vamos marcar todos esses pontos que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu sei que quando x for 5, vamos supor que 5 esteja por aqui, ele vai ter que passar nesse ponto e 6 também, nesse ponto aqui. E aí o vértice dele, ele falou que está aqui 5,5, e aí vamos supor que aqui seja menos 0,25. Então esse aqui é um ponto de vértice, e ele também vai ter que passar no ponto 30. Então, eu já sei que ele vai ter que fazer essa trajetória aqui, ó. Só de marcar os pontos no gráfico, eu já consegui visualizar que ele vai fazer mais ou menos essa trajetória. Tá certo? Então é isso, vamos para o próximo. A letra B, ele ficou x² mais 4x menos 21. Então vamos ver de novo. A igual a 1, B igual a 4 e C igual a menos 21. Então vamos lá, primeira coisa, calcular o delta. Aí vai ficar b², 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então eu tenho aqui que 4 ao quadrado, 16, e aí depois eu vou fazer a regrinha do sinal ali, hein? Menos com menos, que é 4 vezes menos 21 vai dar positivo, e 4 vezes 21 dá 84. Então eu vou somar aí 84 mais 16, que vai dar 100. Então o meu delta é 100, tá certo? Então já sei que eu vou ter também duas raízes reais aí. Então vai ficar x igual a menos b, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 100, tudo isso dividido por 2 vezes a. E aí eu vou ter x', que vai ficar menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10, dividido por 2. Isso aqui é só x, tá? Agora que eu vou trazer aqui para x'. X' vai ser o seguinte, menos 4 mais 10, dividido por 2. Então a primeira raiz vai ficar 6 por 2, 3. E a segunda raiz vai ficar menos 4 menos 10 dividido por 2. Então, menos 4 menos 10 dá menos 14 por 2, menos 7. Tem essas duas aí.
Aproveito e já faço logo o meu x do vértice, que é menos b, então vai ficar menos 4 sobre 2a, 2 vezes 1, ou seja, menos 4 por 2, menos 2, e o y do vértice, que é menos delta, o valor do delta é 100, então vai ficar menos 100 dividido por 4a, menos delta sobre 4a, 4 vezes 1. Então vai ficar aí menos 25, beleza? Então tem aí as minhas raízes e pontos do vértice. Feito tudo isso, basta agora traçar o gráfico. Então eu sempre digo para vocês que é interessante você marcar todos esses pontos, que ele já te direciona como que você vai fazer o seu gráfico. Então eu tenho as raízes aí, uma aqui em menos 7 e a outra por aqui, por 3. Sei que quando x for menos 2, estiver por aqui, mais ou menos, menos 2, o y vai estar dando aqui menos 0,25, ou menos 25. Então vai ter um ponto mais ou menos por aqui, tá certo? Aqui é menos 25. Então já vai passar por aqui. Só que ele falou também que ele passa no c igual a 21, menos 21. Menos 21. Então ele vai fazer assim, vai. Aí ele atinge o ponto de mínimo aqui, depois corta no C e sobe. Beleza? Então se vocês repararem, o A tem concavidade para cima, ele veio aqui, ó, o B é positivo, então ele está vindo no eixo Y de forma crescente, ele está passando aqui no menos 21 e pronto, consegui fazer minha parábola. Beleza? Letra C, aí aqui x² menos 36, então eu tenho que A é igual a 1, B é igual a 0 e C é igual a menos 36. A gente pode fazer daquela forma que a gente já discutiu de como descobrir as raízes, mas vamos usar o delta aqui só para a gente ir treinando. Então vai ficar b² é 0 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então eu tenho aí 36 vezes 4. Então eu tenho que o meu delta ele está dando 144. Então menos com menos aqui fica positivo, beleza? E aí eu consigo descobrir os meus dois valores para x. Menos b, que vai ser 0, menos 0, né? Então não vai fazer diferença, mais ou menos raiz quadrada de 144, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, na verdade, eu vou ter x igual a mais ou menos 12 por 2. Ou seja, eu vou ter x' igual a 6 e o x duas linhas igual a menos 6. Tá certo? Essas são as duas raízes. Então, vamos ter o seguinte aqui, o x do vértice. Na verdade, o b ele é 0, né? Então, vai ficar 0 sobre 2 vezes 1, que vai dar 0. Então, ele vai passar ali na origem. E o y do vértice é menos delta, o delta está dando 144, fica menos 144 por 4 vezes A. Então, aqui dá 36, menos 36. Então, marcando agora aqui no gráfico, vai ficar o seguinte. Tenho x e y, eu sei a minha concavidade já e os pontos que ele vai passar. Então, perceba, o ponto do y do vértice é o mesmo ponto do C. Então, ele vai fazer algo do tipo, vai vir aqui, bater aqui e subir. Esse ponto aqui é o menos 6, esse aqui é o 6 e esse ponto aqui é o menos 36. A nossa última questão é o seguinte, letra D, f de x é igual a menos x² mais 2x. Então, A vai ser igual a menos 1, B igual a 2 e C igual a 0. Calculando ΔI, vamos ter b², ou seja, 4, menos 4 vezes A vezes C. Então, isso aqui está dando só o 4, né? E aí, vamos ter o seguinte, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, vamos ter
seguinte questão. Menos 2 mais ou menos 2 dividido por menos 2. O x' vai ficar menos 2 mais 2 dividido por menos 2. Está dando 0. E o x duas linhas vai ficar menos 2 menos 2, menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, 2. Então, eu tenho aí as duas raízes. Falta só calcular o vértice. Então, x do vértice vai ficar menos b sobre 2 vezes a. Ou seja, menos 2 dividido por menos 2 dá 1. E o y do vértice, que é menos delta, vai ficar menos delta dividido por 4 vezes a. Menos 4 dividido por menos 4, 1 também. Então, vamos agora traçar aí o nosso gráfico, x e y, para a gente entender. Ó, eu sei que um ponto vai passar aqui na origem, porque x' é 0, e o outro vai passar aqui em 2, tá certo? Sei também que ele vai ter que passar na origem, porque c é 0. E o vértice? Ó, quando x for 1, ele também vai pegar aqui o 1. Então, eu sei que ele vai vir aqui, passar, subir e depois começar a descer. Ah, por que é nesse formato, professor? Porque o a é igual a menos 1, tá certo? Galera, ficamos por aqui e até mais.